Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Rota Peregrina. Que bom ter você aqui com a gente. E esse aqui é o Papo Peregrino. Se você se identifica como um peregrino nessa terra passando aí rumo a Nova Jerusalém, vem junto. Vem junto no grupo aqui, vamos caminhar junto aqui. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre essa sensação de insegurança que nós cristãos estamos percebendo aí nas redes sociais. E aí, o que postar? Será que eu posso postar qualquer coisa? Será que vamos ser perseguidos por expressar a nossa opinião ou por nós discutirmos sobre assuntos políticos, economia e todas essas coisas? É óbvio que estamos vendo aí uma grande divisão aí entre direita, esquerda, centro, né, e tantas outras coisas aí na parte política, mas não só na parte política, na sociedade também, nós temos essa divisão também de uma das visões, né, dos mais liberais e também das visões mais dos fundamentalistas e tantas outras coisas. Mas a questão nem é falar sobre esses grupos tudo, mas nós temos visto que, nessa semana que alguns cristãos, né, por colocarem sua opinião, entraram na rota, entraram de colisão com, com os magistrados e com o pessoal que está no poder, né, as pessoas que estão no poder. E aí? E aí, cristão? Como é que o peregrino que está passando por essa terra, como é que está o coração? Como é que está a sua mente? E aí, como é que nós vamos, como é que vamos passar por isso? Qual é a nossa percepção? E será que devemos nos acovardar ou não? E o que que a Bíblia fala para nós nesses tempos de talvez uma futura perseguição do cristianismo? O que que a palavra de Deus fala para nós? Hoje no Papo Peregrino eu queria compartilhar isso com você. Eu quero convidar você a meditarmos na palavra de Deus e vermos o que ele vai falar conosco. Mas antes de nós irmos para a palavra de Deus, quero pedir para você que você se inscreva no canal. Se você estiver gostando aí do conteúdo, se inscreva no canal, ative aí o sininho, deixe um comentário. Isso ajuda a propagar mais o canal e para mais pessoas a nossa mensagem, é a mensagem que nós levamos, é a mensagem da cruz. Tá bom? E aí, nesses momentos de insegurança, como é que fica o nosso coração? E o que que a palavra de Deus fala para nós? Ah, ninguém vai responder melhor essa pergunta, senão alguém que foi perseguido por se posicionar, se identificar, ah, se colocar, né, colocar a sua posição, não ter medo de falar sobre a palavra de Deus, não ter medo de expressar os princípios de Deus. E esse é Paulo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 8. Nós vamos dar uma a olhadinha aí em alguns versículos. Esse vídeo não é muito longo, então eu quero deixar só uma mensagem mais de esperança nesses momentos, porque o Senhor, nada passa sobre os seus olhos, nada passa sobre o seu cuidado com o seu povo, e Ele nos deixou instruções para viver e passar por esses momentos, né? Então, Romanos capítulo 8, versículo a partir do versículo 35, né, estamos vendo que, perseguições, talvez cristãos vão começar a ser chamados para depor e tantas coisas aí. E e aí, cristão, como é que fica seu coração? Mediante aos homens que estão no poder, mediante a essas pessoas, qual é o nosso posicionamento? Vamos observar o de Paulo. Por que Paulo tinha tanta confiança? Por que Paulo ele tinha tanta ousadia em poder falar, em poder expressar a palavra de Deus? Ele nos deixa muito claro nesse versículo aqui. Então, Romanos 8, versículo 35, vai dizer por que Paulo tinha essa coragem, porque ele cria dessa forma. Ele diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou privação, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias.
fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eita, Paulo, que legal, que bacana poder ouvir o que fundamentava o coração de Paulo. Da onde vinha essa esperança, da onde vinha essa ousadia. Esse versículo 35, logo no versículo 35, ele já vai nos mostrar isso, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será esses momentos conturbados que nós estamos vivendo, dessas crises ideológicas, políticas e tantas outras coisas? Será que seria isso? Será angústia e esses tempos de guerras e tantas outras coisas, de conflitos, de talvez uma futura perseguição, isso causa angústia no coração das pessoas. E o cristão não é diferente. O cristão que não vive num isolacionismo, mas ele está no mundo, dentro, andando, passando pelo mundo. E quando eu falo no mundo, porque Deus não, a vontade dele não é que nós nos isolemos, mas sim que nós vivamos no mundo sendo sal e luz. Deus nunca pediu para que nós nos isolássemos do mundo. E isso é interessante da gente pensar. Por quê? Porque isso cumpre o propósito que ele colocou para as nossas vidas. Qual é o propósito do homem nessa terra? Glorificar. O propósito do cristão é glorificar o nome dele. E se isolando numa caverna, você não, eu e você, nós não vamos conseguir fazer isso, não é verdade? Vamos continuar aqui, ele diz assim: ou angústia ou perseguição. É o que nós estamos, né, vendo hoje aí. Cristãos estão entrando no radar dos homens que têm grande poder aí. Perseguição, fome ou privação. A gente temos áreas do nosso país, né, regiões do nosso país onde pessoas têm privações de fome. Graças a Deus isso, não é numa grande parte, e é muito bom ver os cristãos se mobilizando para poder suprir essas necessidades. Mas pode ser que um dia isso aumente, e aí cristão está preparado para passar por essas coisas? E ele diz aqui: fome ou privação, ou perigo, ou a espada. E aí? O perigo ou a espada? E a espada a gente sabe quando se levanta, que o objetivo é tirar nossas vidas. Paulo sabia que qualquer objeção, qualquer levante que tivesse, qualquer levante ele cita no versículo 35. E para a resposta de todas essas circunstâncias e situações, vem o próximo versículo. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E assim somos nós mesmos. A própria palavra de Deus. Deus já deixou para nós dito e bem declarado que o mundo nos odiaria. Não nos odiaria só, mas odiaria a palavra dele. E nós, como Paulo descreve aqui, né? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas no matador. E assim somos nós cristãos. Não há outra realidade para nós. E nós precisamos nos antenar. Somos peregrinos de passagem. E é assim que o mundo nos vê como ovelhas pronto para o matador. A sociedade não gosta do cristianismo. A sociedade não gosta da palavra de Deus. Nós temos a incumbência de levar o evangelho transformador. Mas sabemos que algumas pessoas não serão transformadas e essas pessoas se levantarão contra nós. E assim ela nos enxerga. Quanto mais rápido exterminarmos esse povo da face da terra, menos trabalho eles terão, né? Menos nós incomodamos para eles, né? E continua aqui: "Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou". Seja na circunstância que for, na opressão, no perigo, Paulo sabe que, independente disso, nós somos mais que vencedores, porque a perspectiva de Paulo não é nesta vida, não é nesta terra, não é nesse lugar, não é essa política, não é essa direção política. A
perspectiva de Paulo é a perspectiva do peregrino que está passando aqui nessa terra. A nossa perspectiva é o nosso lar, o lar celestial, o reino de Deus, onde habitaremos com Ele eternamente. Habitaremos com o nosso rei, com o nosso governador, com o nosso líder, com o nosso Deus, aquele que proveu o nosso Salvador e que abriu o caminho para que nós pudéssemos ir para Nova Jerusalém, habitar com Ele lá. Ele continua: pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem a morte pode nos separar. Paulo já começa profundo, profundo. É medo da morte que você tem, cristão? Pois nem ela pode nos separar. Nem essa vida, nem as coisas da vida. Ora, a palavra de Deus nos diz que não nos embaracemos com as coisas dessa vida, mas mesmo elas não podem nos separar do amor de Deus. E ele continua: nem anjos, nenhuma criação de Deus, nenhum dos anjos, por mais com seus poderes celestiais que ele tenha, não tem poder de nos separar de Deus. Nem autoridades celestiais, muito menos nem os anjos de Deus, nem os anjos de Satanás, nem os anjos do diabo. Nada pode nos separar, nem coisas do presente, nem do futuro, nem o que passou, nem o que há de vir pode nos separar em nenhum tipo. Aí preste atenção, nem poderes, nem poderes pode separar. Paulo sabia que não era um imperador, não era um governador, não era um imperador romano que poderia separá-lo da vontade, de viver junto com Deus, separar de viver junto com Deus. E nós temos que ter essa mesma mente, independente se vamos ser perseguidos, encarcerados, colocados em prisão por defender o evangelho, não por rebeldia contra o governo, pelo contrário, Deus nos ensina que nós devemos, mas nós devemos obedecer o governo até que ele não aflija a vontade e os princípios de Deus. Aí, nesse ponto, quando qualquer tipo de poder para querer passar por cima dos princípios de Deus, da palavra de Deus, aí sim, estamos arriscados a ser encarcerados, presos, e até a morte mesmo. Ele diz: nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura que se levantar nessa face dessa terra não poderá nos separar do amor de Deus. Sabe por quê? Porque está em Cristo Jesus. Está consumado na cruz. A nossa união com Deus está consumada na cruz através de Jesus Cristo. Quando ele diz está consumado, todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, que se submetem a Cristo, que vivem para a honra e glória do Senhor, para que vivem para glorificar o nome de Deus. Os peregrinos que estão de passagem por essa terra, eles não têm do que temer, porque sabem que o Senhor já fundamentou, já sacramentou na cruz do Calvário o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso justificador, o nosso advogado fiel. Ele consumou a nossa união com Deus. É por isso que Paulo não temia, e é por isso que eu e você não precisamos temer, porque o nosso Deus está firme e forte. Não importa as guerras, meus irmãos, não importa, peregrinos, as perseguições, políticas ou não, o que vier para cima de qualquer um, não importa, nada disso nos separará do amor de Deus. Hoje temos a liberdade e falamos e evangelizamos, mas talvez um dia seremos encarcerados e continuaremos falando do nosso Deus dentro das celas, mandando cartas ou como nós pudermos, levando o evangelho até o nosso último suspiro aqui nessa terra e então completarmos a nossa missão peregrina e entrarmos na terra celestial, na Nova Jerusalém. Vamos juntos? Você está preparado? Eu quero muito, eu quero muito. Enquanto passamos, buscamos, recebemos a graça de Deus para crescer e amadurecer. Não sermos cristãos levados por vãs doutrinas, mas fundamentados na palavra de forma fiel. Amém? Só lhe deu glória. Que Deus te abençoe. Se gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever,
deixar o like e comentar. Que Deus te abençoe e te guarde. Até a próxima.